Olá, tudo bem? Estamos iniciando a nossa aula de número 1. O tema da aula de hoje é estudos preliminares dos contratos de planos de saúde. Essa aula é formada por 8 blocos de 15 minutos, 2 horas de aula. É importante o estudo do contrato, essa aula introdutória, porque todas as vezes que o seu cliente tiver um problema com a operadora de plano de saúde, por exemplo, problema no tratamento, negativa de tratamento, negativa de medicamento, aumento abusivo de plano de saúde, você vai sempre precisar ler o contrato, né? Porque é importante a leitura desse contrato. Tanto é assim que esta relação jurídica estabelecida entre o beneficiário e a operadora do plano de saúde, essa relação jurídica é regida pelo Código de Defesa do Consumidor. E aí é extremamente importante nós verificarmos aqui que a súmula 608 do Superior Tribunal de Justiça dispõe de forma clara que nós aplicamos o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de planos de saúde. E aí ele coloca aqui, olha, salvo os administrados por entidades de autogestão. Eu vou explicar daqui a pouco o tipo, né, o que é um plano de autogestão, porque aí eu tenho, além do plano de autogestão, eu tenho mais 3 categorias de planos. Então, essas 3, que é o plano individual, familiar, empresarial ou coletivo por adesão, esses planos eu aplico o Código de Defesa do Consumidor. E a 4ª categoria, que é o de autogestão, eu não aplico o Código de Defesa do Consumidor. Mas não se preocupe, porque a hora que eu for falar sobre esses tipos de contrato, essas categorias, eu vou explicar para vocês por que não se aplica o Código de Defesa do Consumidor no plano denominado plano de autogestão. Vamos ficar só com essa primeira parte, então, aqui do nosso estudo, que é exatamente a aplicação do Código de Defesa do Consumidor aos contratos de planos de saúde, aos contratos de plano de saúde, ok? Então, quando a gente fala, então, há uma relação jurídica, uma relação consumerista entre o beneficiário, que é o consumidor, e a operadora de plano de saúde, que é o fornecedor. Então, esse contrato ele tem determinadas características que são importantes. Então, todas as vezes que eu for fazer a leitura desse contrato, eu tenho que observar as normas do Código de Defesa do Consumidor. Então, você não se preocupe, porque quando eu falo de saúde suplementar ou plano de saúde, nós vamos tratar da Lei 9656 de 98. A Lei 9656 de 98 refere-se aos planos de saúde. Tantas vezes nós falamos, né? Muitas vezes nós falamos, refere-se à Lei de Planos de Saúde. Então, a Lei 9656 de 98, que é uma lei que nós vamos estudar. E aí eu vou fazer um compilado ao longo do nosso curso em relação ao Código de Defesa do Consumidor, porque eu vou citando aqueles artigos que nós vamos utilizar quando estivermos frente a uma demanda em que você estará defendendo os direitos do consumidor frente, né, aos desmandos e muitas vezes aos contratos que são contratos extremamente lesivos aos direitos desse consumidor. E aí você vai, então, ter a facilidade de discutir essas questões juridicamente, porque você já viu aqui, então, volto a mostrar para vocês que a súmula 608 do Superior Tribunal de Justiça diz que todas as vezes que eu for, né, questionar questões voltadas ao contrato de plano de saúde, eu aplico o Código de Defesa do Consumidor. E é claro que, juntamente com o Código de Defesa do Consumidor, eu aplico a Lei 9656 de 98. Então, partindo desse pressuposto, é importante nós entendermos o conceito de contrato de plano de saúde. Então, esse conceito do contrato de plano de saúde, eu até vou colocar aqui, esse conceito, né, do contrato de plano de saúde é muito importante, porque
nós vamos partir do princípio que esta relação jurídica, e aí eu não posso esquecer que esta relação jurídica é estabelecida entre o consumidor. Então, vou colocar aqui, ó, consumidor. Vou pedir para você anotar aí também. Então, eu tenho aqui o consumidor. A relação jurídica estabelecida entre o consumidor, aqui desse outro lado, eu tenho o fornecedor. Então, eu já vou aplicar 2 artigos aqui. Eu vou aplicar o artigo 2º do CDC, porque você sabe que o artigo 2º vai trazer a definição do que é consumidor. Então, toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza serviços, né, ou produtos. E nós temos aqui o fornecedor, que o conceito também está lá no artigo 3º do CDC. Esta relação jurídica que eu estou colocando aqui entre consumidor e fornecedor é uma relação jurídica estabelecida por meio de quê? Por meio de um contrato. Por meio de um contrato. E aqui eu faço uma observação antes de nós continuarmos a análise. O artigo 320 do Código de Processo Civil dispõe que eu sou obrigado a juntar os documentos indispensáveis, né, juntar na petição inicial os documentos indispensáveis à propositura da ação. Então, todas as vezes que eu vou propor uma ação judicial, está ali o artigo 320, você sabe que os requisitos da petição inicial estão no artigo 319 do Código de Processo Civil, e o artigo 320 do Código de Processo Civil dispõe que eu sou obrigado a juntar com a petição inicial, ou juntar na petição inicial, todos aqueles documentos que são indispensáveis à propositura da ação. Muito bem. Então, eu sou obrigado a juntar o contrato na petição inicial. Primeiro, eu tenho que provar a relação jurídica estabelecida entre o fornecedor e o consumidor, ou, melhor dizendo, entre consumidor e fornecedor. Essa relação jurídica, né? Então, essa relação jurídica é provada pelo contrato. Então, vou colocar aqui, relação jurídica. Aí você vai dizer assim, bom, professor, mas e se ele tiver relação jurídica? Aí você vai dizer assim, bom, professor, mas e se ele tiver a carteira do convênio, se ele tiver o comprovante de pagamento, eu não posso juntar? Mas aí tem um detalhe. Se você estiver discutindo, por exemplo, uma cláusula contratual, você vai ter que juntar o contrato. A operadora negou o medicamento porque entende que não está no rol da ANS. Bom, então você vai ter que juntar o contrato, indicar aquela cláusula, né? Porque aí aquela cláusula é uma cláusula abusiva, se estiver em desconformidade com o Código de Defesa do Consumidor e a Lei 9656 de 98, e aí você vai discutir judicialmente, e aí no curso das nossas aulas, em relação à estratégia, né? Porque quando a gente está propondo uma ação judicial, nós temos que pensar na melhor estratégia. Então, o que eu vou pleitear? Eu vou pleitear uma modificação daquela cláusula contratual ou uma nulidade daquela cláusula contratual. Então, eu tenho que pensar, ou mesmo numa resolução contratual. Mas no Código de Defesa do Consumidor, quando a gente fala de contrato de planos de saúde, nós sempre trabalhamos com a modificação ou com a modificação ou com a nulidade daquela cláusula contratual. Então, voltando aqui, então, o que é esse contrato? Esse contrato é um instrumento, é um documento que vai estabelecer qual é a obrigação desse consumidor. Então, eu estou falando numa obrigação de pagar quantia certa, e estou dizendo qual será a obrigação desse fornecedor. Qual é a obrigação desse fornecedor? A obrigação desse fornecedor é a obrigação de fazer, uma obrigação de fazer. Por que é uma obrigação de fazer? Porque a assistência à saúde, quando ele fala de cobertura de tratamento ou cobertura de medicamento, nós estamos
voltados para a questão da obrigação de fazer. Então, nessa relação de consumo, eu tenho, por parte do consumidor, a obrigação de pagar a quantia certa, então aquela mensalidade que foi estabelecida entre o consumidor e o fornecedor, e eu tenho também, dentro daquela sistemática, a questão que envolve a obrigação de fazer, da operadora do plano de saúde, em razão daquilo que está no contrato. Então, o contrato vai me dizer qual é o objeto daquela ação, o contrato vai me dizer qual é o limite da cobertura assistencial à saúde e o contrato vai me dizer qual que é a obrigação do fornecedor em relação à assistência à saúde. Então, veja que, de novo, eu reforço que você só poderá propor uma ação judicial se você tiver o contrato de plano de saúde. Se não tiver o contrato de plano de saúde, eu já adianto, a gente vai discutir isso ao longo das nossas aulas, você poderá entrar com a produção antecipada de provas, eu não vou falar em ação de obrigação de fazer, eu falo sempre em produção antecipada de provas, porque às vezes o cliente chega ao seu escritório, isso é importante. O cliente chega ao seu escritório e diz assim, olha, eu fiquei internado no hospital, e agora a operadora de plano de saúde não quer cobrir as despesas. Olha, quer dizer assim, eu fiquei internado no hospital durante 15 dias, a operadora de plano de saúde não quer cobrir as despesas. Aí você vai dizer assim, olha, você tem um contrato de plano de saúde aí? Ah, não tenho um contrato. Então, já te falei que você não pode propor a ação judicial, porque você vai dizer, por exemplo, que aquela cláusula é nula, ou que você, basicamente, quando fala de negativa de tratamento ou negativa de medicamento, a cláusula ou ela é abusiva, né? Ela é nula, ou essa cláusula é uma cláusula que deve ser, por exemplo, modificada, como eu falei anteriormente para vocês. Mas como é que você vai apontar a cláusula na petição inicial se você não tem o contrato? Esse é o primeiro problema. Né? Segundo problema, será que o cliente está dizendo, ele não tem conhecimento das cláusulas contratuais, será que ele está dizendo efetivamente, né, será que ele tem razão ou não tem razão? Então aí você vai precisar entrar com a produção antecipada de provas, tenta primeiro o contrato extrajudicialmente, vai até a operadora de plano de saúde, munido de uma procuração ad judice et extra, aí você vai precisar reconhecer firma dessa procuração ad judice et extra, tá? Porque quando se estuda sobre procuração, a procuração ad judice et extra, quer dizer, ad judice, ela vai funcionar para o foro, et extra, além, né, fora do foro, quer dizer, fora das ações judiciais. Tanto é que a procuração ad judice et extra, você precisa reconhecer firma, porque o terceiro pode exigir que essa firma seja reconhecida, ok? Muito bem. Então, você vai fazer uma procuração ad judice et extra, você vai reconhecer firma dessa procuração ad judice et extra, vai até a operadora de plano de saúde do seu cliente, chega lá, você então faz a solicitação, faz um requerimento bonitinho, né? Requerendo a cópia, vai lá e protocola. Eles podem entregar. Quando você fala do saque da operadora, eles acabam entregando imediatamente. Eu canso de ir até as operadoras, faço a solicitação, eles vão lá e entregam. Professor, e se eles não entregarem? Você vai dar um prazo, tá? Um prazo aí, sei lá, de 15 dias, de 30 dias, vai depender muito da urgência, né? Eu já distribuí a ação judicial, pedi a tutela provisória de natureza antecedente, né, ali a partir do artigo 300 do Código de Processo Civil, e aí você vai observar que é um risco, eu vou dizer, tá? Mas eu tive por causa da necessidade do meu cliente. Mas, enfim, se você puder conseguir o contrato extrajudicialmente, é melhor. Se você não conseguir, você vai ter que entrar com a produção antecipada de prova, entrar com a tutela provisória de natureza antecedente, né, lá do artigo 300, a partir da leitura do artigo 300, 303 ali do Código de Processo Civil, e vai juntar a petição dizendo que você já está pleiteando cópia dessa produção, a cópia desse contrato por meio da produção
de provas, produção antecipada de provas, tá? E aí você corre talvez um risco, porque pode ser que naquele contrato ele tenha feito, a gente vai ver, um contrato ambulatorial e não um contrato hospitalar. Professor, por que você está dizendo isso? Porque o contrato ambulatorial não dá cobertura à internação. A gente vai ver isso na classificação. Você viu como é importante? Então, vamos para o próximo bloco e aí a gente volta. Eu quero falar um pouquinho mais sobre essa questão contratual na petição inicial e a gente vai para a classificação, né, das espécies, para a classificação não, dos requisitos desse contrato. Nós vamos ver quais são os pontos essenciais que precisamos conhecer sobre o contrato de planos de saúde. Vamos então para o próximo bloco.